Só eu vou te falar, eu tava aqui rindo hoje. O que aconteceu? A gente sabe que o Daniel Silveira, deputado bolsonarista, que é esse aqui da foto, vou te mostrar por caso você não saiba, esse aqui, ó, ele ficou um tempão preso e ele foi solto há alguns meses. Só que as condições do Alexandre de Moraes para soltá-lo foram algumas. Uma delas foi que ele não se encontrasse com outros investigados no inquérito das fake news ou no inquérito das milícias digitais, que são dois inquéritos que são conduzidos pelo Alexandre de Moraes no STF. Ok, outra das condições é que ele não voltasse a disseminar fake news ou a xingar ministros do Supremo Tribunal Federal ou fazer ameaças a eles. Ok. Pois bem, o que aconteceu? Aconteceu que na semana passada o Daniel Silveira foi a um evento, e eu vou te mostrar aqui a foto, que é a mesma foto que eu acabei de mostrar, só que agora com todo mundo. Ele foi a um evento com esse aqui, ó. Esse aqui é o Otávio Facuri. Otávio Facuri, se você lembra da CPI das fake news, da CPI da Covid, você deve lembrar que ele foi investigado na CPI porque ele é um dos maiores disseminadores de fake news do Brasil e ele financia fake news na época da Covid. Ainda temos Covid, né? Mas na época que a pandemia estava pior, ele disseminava fake news contra a vacina, a favor de cloroquina, do tratamento precoce e tudo mais. E aí, ele é investigado na CPI das fake news, no inquérito das fake news no STF. E ele se encontrou com o Daniel Silveira. E vamos lembrar, uma das condições para o Daniel Silveira não ser preso novamente era não se encontrar com outros investigados no inquérito das fake news. Logo, ele se encontrou com o Antônio Facuri. Então, eu, ao ver a foto, fiz uma publicação no Twitter e falei o seguinte aqui, ó. Falei, olha, aqui tá a foto do Daniel Silveira descumprindo ordem judicial, ó. Quem quiser pausar aí para ler, mas eu vou ler. Eu falei, encontrou-se com outro investigado no inquérito. Será que eu consigo 100 comentários marcando o Alexandre de Moraes? Pois bem, eu não consegui 100 não, eu consegui mais de 900 comentários marcando o Alexandre, fora os compartilhamentos, os likes. Depois eu fiz outra postagem, só que sem a foto, também pedindo para marcar o Alexandre. O que acontece é o seguinte, as duas publicações juntas alcançaram mais de 500 mil de pessoas. Alcançar 500 mil de pessoas, ok. Só que uma dessas pessoas, ou mais de uma, eram assessores do ministro Alexandre de Moraes, que ficou sabendo que o Daniel Silveira descumpriu a ordem judicial. Aí eu vou te falar, o Alexandre já tá bravo com o Bolsonaro, com o bolsonarismo há algum tempo. Aí ele só precisava disso, que era de uma pequena desculpa pra ferrar o Daniel Silveira. Aí eu vou te falar o que aconteceu e o que vai acontecer. Mas antes, olha um segundinho, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal, que aqui, como eu digo, a gente faz oposição a esses malditos, a gente incomoda, a gente põe o dedo na ferida até eles gritarem, a gente vai pra cima do bolsonarismo. Então, por favor, se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, dissemine o canal, ó. Compartilhe o vídeo, peça para os seus amigos, seus familiares se inscreverem e vamos continuar fazendo oposição aqui a esse desgoverno, apesar das ameaças que eles fazem a mim, vamos continuar aqui na oposição a esses malditos. Então, por favor, eu peço a sua inscrição. Aí eu vou te falar agora o que fez o ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele... tá aqui a foto. O que o Alexandre de Moraes fez com o Daniel Silveira? Ele ordenou, em pleno sábado, que o Daniel Silveira vá à Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, onde ele vai colher um presentinho para ele. Tem um presentinho para ele que se chama tornozeleira eletrônica. O Daniel Silveira, de agora em diante, ele tem que usar a tornozeleira eletrônica. Mais do que isso, Daniel Silveira não pode mais sair de casa e não pode ir a nenhum evento público. Ou seja, acabou a mamata do Daniel Silveira. Ele achou o seguinte, ele achou que ele ia ser solto e que aí ele ia fazer o que quisesse. Aí o Alexandre falou, não se encontre com outros investigados, não critique mais o STF. O que ele fazia? Ele ia em evento, xingava o STF. Aí ele ia em outro evento e falava, temos coragem, estamos contra esse sistema, essa ditadura de toga e não sei o que e tá. Aí foi lá e encontrou investigado. Assim que a gente viu, pá, toma ali. Pronto. Vai usar a tornozeleira eletrônica, não vai poder sair de casa. Só que tem uma coisa. O Daniel Silveira, ele mora no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Porém, o endereço que ele deu pro STF é em Petrópolis. E o Alexandre de Moraes disse o seguinte na decisão. O investigado Daniel Silveira não vai poder sair da sua cidade Petrópolis, a não ser para ir a Brasília. Senão,
ele será imediatamente preso. Ou seja, o Daniel Silveira agora vai ter que ficar na casa dele lá em Petrópolis, não vai nem mais poder ficar no Rio de Janeiro, onde ele realmente mora, tem que ficar em Petrópolis. Se sair de lá sem ser para ir para Brasília, e veja bem, só vai para Brasília porque o nosso Congresso Federal é uma vergonha e não caçou o bandido, porque era para ele já ter sido caçado. Então ele pode ir para Brasília porque o trabalho dele, teoricamente, é lá em Brasília, apesar de que o Arthur Lira liberou as sessões por distância, por videoconferência na Câmara dos Deputados, estão liberadas mesmo depois que já pode entrar lá sem máscara, já pode fazer já está tudo liberado, mas em vez das sessões serem presenciais, podem ser à distância. Mas mesmo assim, como é em Brasília, o Daniel Silveira pode ir para Brasília. Só isso. Petrópolis, Brasília, Brasília, Petrópolis é a nova vida do Daniel Silveira. Se ele descumprir, eu vou te dar um spoiler, eu não dou um mês para ele descumprir. Se ele descumprir, será preso. E eu vou falar, nós aqui no Plantão Brasil, se a gente descobrir que ele descumpriu ordem judicial, a gente vai denunciar novamente para Alexandre de Moraes. E aí eu vou gravar outro vídeo aqui, rindo também, só que rindo da prisão dele, porque ele vai voltar para a jaula, que é o lugar dele. Aliás, agora o STF vai julgar o Daniel Silveira antes da eleição agora, nos próximos meses será o julgamento dele. O que acontece é o seguinte, no STF, tem já um consenso para que ele seja condenado. Ele sendo condenado, eu falo, é no STF, já transitou julgado, não tem para quem recorrer, já vai para a jaula. O que os ministros do STF têm receio é o seguinte, é que o André Mendonça ou o Cássio Nunes, o André Mendonça nem tanto, mas mais o Cássio Nunes, porque incrivelmente o Daniel Mendonça entrou no STF e as primeiras decisões deles não foram favoráveis ao que o bolsonarismo gostaria. Então muita gente acha que ele não, mas que o Cássio Nunes vai pedir vistas, ou seja, pedindo vistas, ele adia o julgamento. Adiando o julgamento, o Daniel Silveira fica sem a condenação dele por algum tempo até que o julgamento seja retomado. Esse é o receio de alguns ministros, mas outros pensam que não. Que como vai ser praticamente unânime, já tem 9 votos garantidos para a condenação do Daniel Silveira, alguns pensam que dificilmente o Cássio Nunes Marques ministro da STF, vai ter coragem de pedir vistas e contrariar todo o Supremo Tribunal Federal, num caso de uma pessoa que até o Procurador-Geral da República, que é o Augusto Aras, pediu a prisão dele, pediu pediu a condenação dele, fez a denúncia contra ele, fez tudo. Então, muita gente acha, até porque o caso do Daniel Silveira, que ele fez ameaças claríssimas a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele gravou um vídeo, depois que ele já tinha cometido vários crimes, ele gravou um vídeo dizendo que ele imaginava que as pessoas iam invadir a casa do Fachin, que é o ministro do STF, do TSE, que iam jogá-lo na rua, iam espancá-lo, que ele tem sonhos com isso, tudo mais. Aí você vê um cara que era policial militar, na PM ele já foi preso várias vezes exatamente por indisciplina. Aí os eleitores dele são policiais militares e são atiradores, a gente que tem arma. Ele vai lá e fala que o sonho dele é que matem ministros do Supremo Tribunal Federal, uma ameaça claríssima, porque os eleitores dele têm arma. Uma coisa seria eu, o Thiago, falar, olha, quero que matem não sei quem. Meus eleitores, não sou nem deputado. Meus sonhos aqui do Plantão Brasil, meus espectadores do Plantão Brasil, eles não têm arma. Você provavelmente não tem arma em casa, o pessoal da esquerda não tem arma. No caso do Daniel Silveira, não. 99% do eleitorado dele tem porte de armas, então é ameaça clara. Tá, aí Daniel Silveira já descumpre a ordem e volta pra jaula. Aí o Alexandre de Moraes, ele tá furioso com o bolsonarismo, ele faz algumas, mais ou menos 2 semanas, ele chegou a banir o Telegram por algum tempo em todo o Brasil. Eu vi até gente de esquerda caindo na falácia bolsonarista, e olha, me dói quando eu vejo gente de esquerda repetindo o argumento bolsonarista. Meu Deus do céu, como me dói, porque assim, quer dizer que o bolsonarismo não apenas fura a bolha, eles conseguem convencer gente de esquerda, falando que era censura, banir o Telegram, não sei o quê. O que acontece é o seguinte, o Telegram não cumpriu ordens judiciais, não tinha cumprido. O Alexandre de Moraes mandou banir o Telegram antes que as empresas, que são as empresas de telefonia, Vivo, Claro, TIM, Oi, enfim, todas as operadoras de telefonia do Brasil, antes que elas pudessem cumprir a decisão judicial, o Telegram cumpriu as ordens judiciais de banir alguns conteúdos, de banir alguns canais, de indicar um representante no Brasil, no caso é uma representante, e de conversar com o Tribunal Superior Eleitoral. O Telegram também
firmou um acordo para banir fake news sobre as urnas eletrônicas no TSE. É engraçado que o TSE só se importa com fake news sobre as urnas eletrônicas. O Telegram é cheio de fake news contra o Lula, contra o PT, contra toda a esquerda. Aí não, aí pode, liberado. Se alguém de esquerda disseminar qualquer fake news contra o Bolsonaro, tá ferrado. Mas os bolsonaristas disseminam contra a esquerda, aí tá, pelo menos por enquanto, tá liberado. Só que tem uma coisa. O Alexandre de Moraes se irritou porque o bolsonarismo fez muita campanha contra ele depois que ele mandou banir o Telegram. O próprio Bolsonaro tinha se desesperado. Então o Alexandre está só esperando alguma coisa acontecer para ele mandar prender de novo o Daniel Silveira e para ele voltar a prender os outros investigados do inquérito das fake news. Mais do que isso, calma, espera 2 ou 3 meses no máximo, teremos aí em junho, julho, as denúncias sendo apresentadas pelo Alexandre, que ele é o investigador do caso do inquérito das fake news, nesse inquérito das fake news. E aí, eu vou falar, ele pega Carlos Bolsonaro, ele pega Eduardo Bolsonaro, ele pega Bia Kicis, ele pega Carla Zambelli, ele vai pegar um monte de bolsonaristas há poucos meses da eleição, e isso vai ser amplamente divulgado, porque vai ser uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, no caso do Alexandre de Moraes, apresentando denúncia contra todas eles. Então a coisa vai ficar feia pros bolsonaristas no inquérito das fake news daqui a, no máximo, 3 meses. Então o Alexandre tá só esperando a hora certa. E muita gente fala, mas Thiago, o Alexandre baniu o Telegram, censura. Eu vou te falar uma coisa. O Alexandre de Moraes, ele foi secretário do Geraldo Alckmin, quando o Alckmin foi governador de São Paulo, foi secretário de Segurança Pública. Como secretário de Segurança Pública, ele era o chefe da polícia, da Polícia Militar, da Polícia Civil de São Paulo. Pensa num cara que é bom em investigação, é um cara que tem especialidade nisso, ele é especialista em investigações. O Alexandre de Moraes, se ele, um cara secretário do Alckmin, o Alckmin agora é candidato à vice-presidência, o Alckmin, candidato a vice do Lula, inclusive, que lidera as pesquisas. Se ele, como ministro do Supremo Tribunal Federal, disse algumas semanas que era um perigo o Telegram continuar online no Brasil, sendo que o Telegram estava descumprindo a ordem judicial, quem sou eu, Thiago, para falar que não é? O Alexandre de Moraes entende exatamente do que ele está falando e ele não vai deixar que o sistema eleitoral brasileiro nesse ano, lembre-se, ele será o presidente do TSE durante a eleição. Ele não vai deixar que o sistema eleitoral brasileiro seja posto em xeque e não vai deixar que fake news mudem o resultado da eleição como foi feito em 2018. Ele não vai deixar. E eu relembro, foi secretário do Alckmin. Ele vai deixar o ex-chefe dele perder uma eleição por causa de fake news, por causa de criminosos? Não vai. Se perder a eleição, se o Alckmin perder a eleição agora, sendo vice do Lula, porque o processo eleitoral foi um processo justo e por acaso os eleitores decidiram votar em outro candidato qualquer e o Alckmin perdeu, ok. Mas por fake news, por crimes, ele não vai deixar, mas não vai deixar mesmo. Então, que se preparem agora os bolsonaristas, porque a coisa vai ficar bem feia para eles. E ó, eu vou falar, espera aí mais prisões nos próximos meses, que o Alexandre ele já tá querendo prender um monte de bolsonaristas desde o final do ano passado. Inclusive, eu lembro que eu falei aqui, gente, o Alexandre vai prender gente nos próximos dias. Aí passaram 2 semanas, saiu a ordem de prisão do Alan dos Santos. Inclusive, que acabou não sendo preso até agora. Inclusive, faz mais ou menos 20 dias, o Alexandre de Moraes mandou outro ofício para o Ministério da Justiça perguntando em que pé está a ordem de extradição do Alan dos Santos, porque ele já está por aqui perdendo a paciência com o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal e com o governo Bolsonaro, que tem um bandido solto lá nos Estados Unidos, solto e que não para de desafiar o Supremo Tribunal Federal porque ele está certo da impunidade. Eu vou falar, quando o Alan for preso, prepara que esse cara, vão prender ele, jogar a chave fora e esquecer, vai apodrecer na cadeia o Alan dos Santos. Tem um vídeo que eu achei aqui no TikTok, o nosso carro de som estava passando na cidade de Passagem, e aí, passando na cidade de Passagem, alguém lá gravou o nosso carro de som de fora, olha só que legal. E a gente está fechando também, Montes Claros, Minas Gerais, e 4 cidades lá no Vale do Aço, em Minas Gerais. Quem for lá do Vale do Aço, comenta aí que fecharemos carros de som lá para essa semana para denunciar o Bolsonaro lá. E se
tudo correr bem, a gente vai fechando nas próximas semanas também para repetir as ações, para todo mundo escutar os crimes do Bolsonaro lá. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão que seja membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Falou!